Mas eu vou deixar o WhatsApp aberto aqui para mim conseguir ver, de verdade. Então o que acontece? A gente tem ali os cromossomos, e de repente eu me dei conta. Muito obrigada por todos vocês que estão aí comigo, mandando mensagem de boa sorte. Obrigada mesmo, tá? Vamos voltar na aula. E o que acontece então? Quando eu tenho as minhas células, né, eu tenho lá 23 cromossomos do meu pai, 23 cromossomos da minha mãe, né? Que eu não vou falar nada pra minha mãe, que eu acho que é do meu pai, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas tá bom, não vou questionar minha mãe nesse momento, né? Só a gente tá numa vibe boa, né? Então não posso questioná-la. Mas assim, eu pego esse DNA e eu tiro ele do cromossomo, eu puxo ele, aquela linha que tem ali, eu vou ter os genes, uma sequência de genes ali, certo? E essa sequência de genes, elas vai ser responsável por síntese de proteína. Síntese de proteína de cor de pele, síntese de proteína de cabelo, síntese de proteína de suor, meu gato aqui participando da live. Síntese de proteínas, beleza? E o que vai acontecer? Isso vai me dar características genéticas. Características essas que vão me dizer mais ou menos o que eu vou ser, mas não vão determinar. O meio não vai me determinar, de maneira nenhuma. Se o meio determinasse alguém, nossa, a gente não teria tantas histórias de superações. E não é isso que vai acontecer. O DNA vai te dar aquelas características, principalmente físicas, mas ele não vai definir a tua vida, beleza? Então, esse estudo de DNA, isso daí é muito importante para a gente saber. Então, eu gostaria que vocês entendam o que é um gene. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então, quando eu pego um DNA e eu pego e tiro um gene, o DNA, ele é dupla hélice, né? Ele é fita dupla. E o que vai acontecer? O fato dele ter uma fita dupla, ele vai se encaixar perfeitamente igual um fechiclé, um zíper, de um lado do outro. Então, se aqui eu tenho adenina, aqui eu tenho timina. Se aqui eu tenho citosina, aqui eu tenho guanina. Então, eu vou ter um DNA ali rolando de fita dupla, uma fita molde. Quando eu abro esse DNA, que eu gostaria que vocês observassem isso aqui, cada um deles, cada uma dessas fitas, cada lado da fita vai ser responsável por um RNA. E como ele vai ser responsável por um RNA, cada RNA desse vai me dar o quê? Uma proteína, tá? Então, isso vai ser uma coisa muito legal, tá? Porque cada DNA, cada lado do meu gene vai ser responsável por uma proteína. Tá, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, lá, o sequenciamento entre o rato e os seres humanos, mostraram que 99% dos genes presentes no rato estão nos seres humanos. Porém, o meu comportamento não é de um rato, a minha coluna vertebral não é de um rato, né? A minha estrutura, a minha altura, o meu jeito não é de um rato. O rato tem um jeitão, eu tenho outro jeitão, totalmente diferente dele. Mas eu tenho genes iguais a ele. Mas por que eu tenho genes iguais a ele, então? Porque, meu povo, olha só. Porque a gente tem uma história evolutiva, porque a gente tem toda uma sequência de coisas que deram certo nas duas espécies e a gente conseguiu chegar até onde a gente está hoje. Porém, alguns genes em mim funcionam, né? Eles são sequenciados, eles são sintetizados, e outros genes no rato são silenciados. Então, por exemplo, né, Katia Kern, descendente de alemão, né, eu tenho a minha parte da minha origem paterna é toda alemã. Com certeza, se você puxar uma árvore ali, Kern significa semente, significa núcleo. É uma coisa que eu acho legal no meu sobrenome, eu não sabia disso, descobri isso depois. Se você puxar uma árvore genética ali, com certeza eu tenho característica para pessoas de olhos claros. A Alemanha é assim, deficiência melanina. Quem sabe amanhã ou depois eu consiga ir no médico, em um geneticista, e ele falar assim, ó, seguinte, eu consigo agora fazer com que esse gene seu que estava silenciado ou que estava dormindo, né, que não estava sendo sintetizado, que ele passe a ser sintetizado e seus olhos vão ficar azuis. Suponhamos que eu gostaria de ser uma pessoa com deficiência de melanina, né, nos olhos. A maioria da população Aí ele faria isso. Agora imagina isso, a gente está falando da questão estética, mas imagina isso para uma coisa assim como, por exemplo, uma doença,
ou de repente um atleta que precisa ter uma fibra maior numa determinada sequência, ou uma pessoa que sofre de repente um acidente e fica paraplégico, e ela precisa, né, voltar a andar, precisa que os seus neurônios se reproduzam, isso aí tem muito a ver. Beleza? Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender essa genética. Beleza? Bora lá, vamos continuar. E o que é o gene? Quando a gente começa a falar de genética, geralmente os professores começam a falar assim, vai ser azão, azinho, bezão, bezinho, tesão. Ops, esse não. Vai ter tudo isso lá, certo? E aonde ficam esses genes? Esses genes eles ficam em lugares que a gente chama locus gênico. Então, quando eu falo de locus gênicos, eu estou falando dessas letras. Mas eu não vou ficar falando para vocês, de repente, locus gênico azão, locus gênico zazinho, não, locus gênico não sei o quê, locus gênico não sei ozinho. Não. A gente usa as letras para simplificar, mas o que eu queria que vocês entendessem? Que essas letras significam esses genes que estão nesses cromossomos. E aqui eu tenho uma imagem que fala de cromossomos homólogos. E o que é homo? Igual. Né? Então, eu sou mulher, eu sou XX sexual. Meus cromossomos sexuais são XX. E aí, o que vai rolar nesses cromossomos sexuais XX? Um X veio da mãe e um X veio do pai. Isso significa que esses dois cromossomos são homólogos. Nós temos 46 cromossomos. Ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, nós temos 23 cromossomos homólogos, 23 pares de cromossomos homólogos. Tá? Por exemplo, síndrome de Down, posição 21. O que acontece com uma pessoa com síndrome de Down? Ela tem 3 cromossomos na posição 21. Então, os nossos cromossomos, eles têm os pares deles, certo? Então, quando eu falo que uma pessoa é azão para cor de olhos, eu quero dizer assim, nos cromossomos homólogos, você é azão. Um azão veio do seu pai e um azão veio da sua mãe, certo? Aí, ou se eu falo que o indivíduo é bezão, bezinho, o que eu estou querendo dizer? Né? Aqui no caso é cromossomo homólogo e eles são o quê? Homozigotos. Aqui no caso, no mesmo cromossomo homólogo, eles são o quê? Heterozigotos. Então aqui eles são homozigotos para uma característica e aqui eles são heterozigotos para uma outra característica. Vamos dar uma olhada nisso nesse slide, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Na primeira posição, no primeiro locus, eu posso ter lá o formato do queixo. Né? Se o queixo é mais pontudo, se o queixo é mais bonitinho, se o queixo tem furinho. No segundo visão, eu posso ter formato dos olhos, se os olhos são mais orientais, se os olhos são mais abertos, se os olhos são mais arregalados, né? E no terceiro locus, eu posso ter cor de pelos. Se os pelos são castanhos, se os pelos são loiros, como são esses pelos? Então, aqui no caso, olha só, eu tenho homozigoto dominante, certo? Aqui eu tenho heterozigoto, porque esse é maiúsculo e esse é minúsculo. E aqui eu também tenho um homozigoto, só que é um homozigoto recessivo, porque os dois são minúsculos. Beleza? Bora continuar. Então, homozigotos eu posso ter de dois jeitos, né? Ou ele é dominante, ou ele é recessivo. Deixa eu dar uma olhada no meu zap aqui. Tá tudo bem, estão me falando ali que tá tudo bem. Se o meu homozigoto é dominante, ele vai determinar uma característica. Se o meu homozigoto é recessivo, ele vai determinar uma outra característica. Mas aqui, a gente tem em genes iguais. Mas vamos ver como funciona isso no heterozigoto? Olha só. Por exemplo, se esse cromossomo for para um espermatozoide, suponhamos que esse espermatozoide aqui é de um rapaz, uma célula de um rapaz, azãozinho. Tá? Na hora que separar isso aqui na meiose, esse cromossomo vai para um espermatozoide e esse cromossomo vai para outro espermatozoide, certo? O que vai rolar então? Esse cromossomo aqui que está indo para um tipo de espermatozoide, ele vai levar que característica, que genes? Azão e bezão.
esse cromossomo que está indo para um outro espermatozoide, ele vai levar que genes? Azinho e Bzinho. Isso explica porque cada espermatozoide do homem, ou ovácito da mulher, estou pegando o homem só porque a meiose do homem é mais tranquila pra gente, é único. Porque quando ele separa lá, e além de tudo ainda tem um trem chamado crossing over, que a gente vai ver numa aula mais pra frente. Mas quando ele separa lá, cada característica vai ser separada para um gameta dele. Então ele é único. Por isso que às vezes é comum a gente encontrar pessoas que têm 5 irmãos, cada um de um jeito. E são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Kátia, mas tem crossing envolvido. Tem, mas a diferenciação começa aqui, certo? Vamos continuar. Olha só, quando eu tenho os indivíduos azão e azão, os genes azão e azão, o que vai rolar? Ambos vão conseguir se expressar, certo? Quando eu tenho o gene Bzão e Bzinho, quem vai se expressar é só o dominante, né? É sempre bom a gente pensar em crianças quando a gente fala sobre isso. Às vezes você tem uma criança que ela é uma criança super ativa. Quando ela se encontra com uma criança um pouquinho mais velha, ou um pouquinho mais, né, ativa do que elas, não vamos falar que é atentada, porque é feio falar isso no canal, aquela outra que você tinha em casa, ela acaba sendo inibida, tá? E a outra, que é dominante, que é mais faladeira e tal, né, ela acaba se sobressaindo, tá? Então eu tenho uma que foi inibida, que não vai se expressar, que ficou tímida diante daquela, então eu vou dizer que ela é a recessiva nesse caso, e a outra que é a dominante, certo? Quando que aquela que é tímida vai se expressar? Quando ela encontrar uma outra criança que é tímida igual a ela. Quando ela fizer isso, ela consegue se expressar. Ou quando ela estiver sozinha, quando ela estiver em duplicidade. Então aí a gente vai ter o gene recessivo se expressando. Ele só se expressa quando ele está com ele mesmo, ou quando ele está com alguém igual a ele, certo? Porque o dominante, ele domina, ele impõe a sua característica, né? Ele não deixa o outro se manifestar, beleza? Olha lá, vamos continuar. Quando é azinho, azinho, então os dois se expressam. E quando é Bzão, Bzinho, aí Bzinho é inibido. Às vezes você tem o Bzinho para cor de olhos claros, mas o Bzão tá ali, o Bzão impõe, fala, não, vai ser castanho, vai ser lindo, né? E você acaba tendo isso. Joia? E aqui a gente tem alguns genótipos, né, pra gente entender. O que é o genótipo? Depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o que é o genótipo. Mas o genótipo aqui, no caso, eu vou pegar o quê? Os cromossomos homólogos. Então, esse cromossomo é homólogo a esse. Azão, azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho e Dzão, Dzão. Gente, olha, conselho que eu dou para vocês. Eu acompanhei muito tempo aluno que estava tentando medicina. Então, eu vou falar isso para vocês assim, de verdade, verdadeiro. Sempre em ordem alfabética. E sempre a maiúscula primeiro, a minúscula depois. Porque quando vocês não fazem isso, na hora da prova vocês estão nervosos, vocês misturam tudo, vocês não conseguem nem ver o que é igual, o que é diferente. E assim, ó, se é C, a letra C é uma letra muito complicada, porque às vezes você faz o C maiúsculo igual ao C minúsculo. Gente, diferencia isso muito bem, tá? Para vocês não se apanharem pelo nervosismo. Vamos ver então o que é fenótipo e o que é genótipo. O que é genótipo? Genótipo é um gene, né? Aquilo que está lá no seu DNA, aquilo que você herdou do seu pai, herdou da sua mãe, é a sua característica genética. Então isso é o seu genótipo, são os seus genes. E o que é fenótipo? O fenótipo é o feio, é aquilo que você vê. Por exemplo, quando você... Mulher é um bicho muito gentil, né? Sorte dos meninos. Então quando a gente começa a namorar alguém, geralmente o pessoal fala assim pra gente, né? Aí, você tá namorando? Tô namorando. E aí, como é que ele é? Aí a mulher fala assim, geralmente, né? Ah, ele é legal, gente boa. Quando ela fala isso, pode ter certeza que o cara é feio, né? Mas não importa se o cara é feio. Importa se o cara te trata bem, se o cara te dá atenção. Mas tudo bem. Agora, os meninos não, né? Os meninos já têm uma pegada um pouco diferente. Quando eles falam que eles estão namorando, e o amigo pergunta como é que ela é, eles já começam a falar das características. Ah, ela é morena, ela é alta... Ou ela é loira, ela tem os olhos azuis, ela tem o cabelo liso, ela tem... E o que é isso? É o fenótipo, certo?
O fenótipo, então, é o feio, que nem sempre é feio, na maioria das vezes é bonito, gente, olhando com o coração, então fica lindo. Né? É o que você vê, certo? Suponhamos ali que a gente tenha gêmeos idênticos. Eles nasceram e foram separados. Tá? E um deles foi para a Somália. O outro, né? Somália lá na África, tem uma vida saudável, comendo, se alimentando bem. O outro foi para a Itália, né? Comer massa. Suponhamos. O que vai acontecer? Eles têm o mesmo genótipo, porque são gêmeos idênticos. Se eles têm o mesmo genótipo, porque são gêmeos idênticos, isso significa que eles vieram de um único óvulo e de um único espermatozoide que se juntaram, se separaram, né? Fizeram uma mitose, que ainda não se sabe direito por que está rolando essas mitoses de gêmeos, e eles se separaram. Mas em um determinado momento ali, eles eram únicos. Né? Então, a mesma sequência de DNA que um tem, o outro também tem. Né? E aí, só que eles foram para ambientes totalmente diferentes, para países diferentes, onde um vai ser exposto a uma temperatura, o outro vai ter exposto a outra temperatura ambiental, um vai ser exposto a um tipo de alimentação, o outro vai ser exposto a outro tipo de alimentação. Será que com o passar do tempo, esses gêmeos que são idênticos vão estar iguais? Provavelmente, o que estava comendo risoto, pizza e macarrão todos os dias, ele vai estar o mesmo. E o outro, que era mais atleta, que estava correndo, né? Às vezes não se alimentando tão bem, que a gente sabe que infelizmente isso é uma realidade dos países como o Brasil, como a Somália, vai estar magro, vai estar mais atleta. Mas então o que eu quis dizer para vocês? O genótipo, ele importa. Mas e a influência do meio? A influência do meio também vai importar. Tá? Então, assim, se está feito assim, se está feito assado, se foi assim, se não foi, né? Se o cara fumou, se o cara bebeu, se o cara usou droga, se o cara não usou. O que ele fazia? Ele praticava atividade física, ele vivia numa profissão estressante, né? Ele era professor de biologia e resolveu se arriscar no YouTube. E aí? Vai sobreviver? Não sei, o tempo vai dizer. Tem essa questão, então, que eu vou falar aqui para vocês, que é essa questão do DNA e o meio influenciar o fenótipo. Eu gosto muito desse coelho. Esse coelho aí é o Himalaia, tá? Eu achei ele lindo, fofo. E o coelho Himalaia, ele é muito interessante porque quando a gente raspa o pelo dele aqui e coloca, por exemplo, uma bolsa de gelo, essa região do dorso dele, onde ficou exposta ao gelo, ela vai ficar preta. Né? Até a gente tem exercícios depois para fazer de genética falando sobre a pelagem dos coelhos. Por quê? Porque onde ele sente frio, essa pelagem muda de cor. Por isso que as regiões que eles são ali pretinho é a orelha, né? O nariz, as patas e o rabinho, porque é a região que ele sente frio. E por que ele muda para o preto? Porque o preto absorve mais luz, né? Então ele vai se aquecer mais. Então o fenótipo, ele vai sim ser influenciado pelo meio, tá? Beleza? E qual a diferença então do fenótipo e do genótipo? A gente já falou. Eu gosto bastante dessa charge aqui, que a mulher era desprovida de beleza, ela fez um monte de cirurgia plástica, deve ter ganhado na Mega Sena, né? E mulher adora mudar fenótipo, né? É muito interessante que às vezes vocês vão encontrar a gente numa balada na sexta-feira à noite, a gente vai estar com o cabelo liso, uma maquiagem, né, uma make, nenhuma espinha e tal. É cinta, bojo. Aí no domingo, se vocês aparecerem na casa da gente, a gente vai fazendo faxina um dia assim, vocês vão falar, nossa, queria falar com a Kátia, ela tá aí, né? Não sou eu. Vocês não vão reconhecer, mas tudo bem. E aqui nessa questão do genótipo e do fenótipo, ele mostra, ela mudou o quê? Ela mudou o fenótipo dela. Né? Quando ela fez as cirurgias plásticas, ela mudou o fenótipo. E na hora que a criança nasceu, né, como não era Lamarck, né? Lamarck é que fala que a gente conseguiria aproveitar algumas características da gente, então essa característica dela não foi passada, né? Não foi transmitido. O que foi transmitido para o filho dela foi o genótipo. Então o genótipo dela parece com ela antes da cirurgia. Então ela vai ter que gastar tudo de novo, fazer mais um monte de cirurgia no bebê, né? Brincadeira. Ou se aceitar do jeito que ela é, né? E aí a gente começa falando sobre a primeira lei de Mendel, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que vocês estão me sinalizando, né? Então, tá sinalizando que tá dando para escutar, então tá ótimo.
né? E a pessoa quase não gosta de falar, então a pessoa continua falando, né? Aí a gente vai falar sobre Mendel. Cara, Mendel é aquelas histórias assim que a gente tinha que levar pra vida inteira. Porque Mendel, ele é de uma família muito origem, né? É uma família de origem humilde, como a maioria da gente é, né? E os pais deles vendiam coisas na feira, então ele deveria ser, pelo que eu li, um pequeno agricultor, né? Uma família assim de baixa renda. E eles faziam as coisas e ele fazia muitas observações na roça dele. Então, no sítio dele, na propriedade rural que ele tinha. Então, ele fazia observações assim, por exemplo, vocês já ouviram isso, né? A ovelha negra da família. O que acontece com a questão da ovelha negra? A gente geralmente leva a questão da ovelha negra como assim, algo negativo, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente racista. Né? E eu posso falar isso com conhecimento de causa. E a gente sempre leva essa questão do negro como uma coisa ruim. Mas a ovelha negra, na verdade, que eles queriam dizer, essa ideia da ovelha negra, que de repente você tinha um rebanho todo de ovelhas brancas e surgia uma ovelha negra. Né? Mas por quê? Porque a ovelha negra ela tem uma característica recessiva. Então era comum, não muito comum, mas pais brancos terem filhos negros. Né? Por causa dessa mistura genética que se tinha. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tem lá um casal que tem os olhos castanhos, né? Eles são azul-azinho. O pai é azul-azinho, a mãe é azul-azinho. Mas pode acontecer que esses azinhos se encontrem. E na hora que esses azinhos se encontrem, o filho vai ter olhos claros. E não necessariamente é aquela coisa na visão machista de que o carteiro, o padeiro, né? Tinha os olhos claros. Não, essa herança pode vir, né? É difícil? É. Mas pode acontecer. E a questão da ovelha negra, ela vai de acordo com isso. De dizer que surgiu uma ovelha diferente das outras. Imagina, mais de 100 anos atrás, de repente você tem um rebanho lá, todo de ovelhas brancas, e surge uma ovelha negra. Não é de Deus, né? Aquela coisa assim, bem louca. E era muito complicada essa questão da genética na época. Porque a gente tem que imaginar que a maioria das raças eram puras. Branco só casava com branco, preto só casava com preto. Então era muito difícil. Né? Existe a teoria do homúnculo que fala que o espermatozoide tinha o bebê com todas as características dentro da cabeça do espermatozoide, a mulher era só um vaso, aonde essa semente que o homem depositava dentro dela ia germinar. Então era uma sociedade assim, machista, racista, não que não seja hoje, a gente sabe que ainda é muito, né? Mas eles não tinham a ideia de genética que Mendel tinha. E Mendel começou a fazer isso, ele teve essa oportunidade porque ele estava na roça, porque ele estava numa situação assim, numa área rural. Diz a história de Mendel que quando ele era muito bom, né, em matemática e física, não em ciências. E os pais dele não tinham muitas condições de manter ele na escola. E ele estudava num colégio de padres, de monges. E um dos professores dele indicou ele, né, para ir estudar num lugar, numa cidade um pouco melhor e trabalhar lá. E Mendel era tutor, ele tinha depressão, ele tinha... Nossa, gente, a história de Mendel é uma história de superação linda. Né? E ele começou a fazer tutoria de matemática. Então ele entendia muito de matemática, ele era um gênio, ele sabia coisas sobre matemática. E ele tinha que fazer um voluntariado atendendo doentes nos hospitais, doentes terminais, e isso foi fazendo ele entrar em depressão. E ele dava aula, teve uma época que ele deu aula como professor temporário, né, professor colaborador de matemática, né, ele dava aula de matemática, mas ele nunca chegou a ser um professor efetivo. Olha que história. E graças a essa depressão, graças a essa questão dele, dos números, dele gostar disso, ele começou, e até pelo histórico familiar que ele tinha, ele começou a cuidar da horta do mosteiro. Né? E ele cuidando da horta do mosteiro, ele começou a observar várias coisas. Não foi só ervilha, ele observava várias coisas. Né? E ele contava, ele era totalmente metódico, contava tudo, separava tudo, até que ele conseguiu juntar a matemática com a biologia. A teoria de Mendel, quando começaram a falar sobre ela,
Não era uma teoria de ciências, não era uma teoria de biologia. Era uma teoria matemática. E dizem que no primeiro trabalho que ele foi apresentar em uma comunidade científica sobre isso, quando ele terminou a sala ficou vazia. Porque as pessoas que estavam ali presentes não entendiam a genialidade da coisa. Mendel foi um dos caras que só foi reconhecido depois de morto. Depois de muito tempo, o trabalho dele lá engavetado, que ele já tinha falecido, que redescobriram o pai da genética. Tá? Então, a ciência deve muito a ele. Mas ele teve muita sorte por trabalhar com ervilha. Por quê? Não só de trabalhar com ervilha, mas por que a ervilha foi o chamariz da sorte dele? Porque é de fácil cultivo, né? Quem já teve ervilha em casa sabe o que eu estou falando. Ela é de pequeno porte, não é igual elefante. Por exemplo, se ele tivesse cultivado sequoia, se ele tivesse cultivado, sei lá, um pé de abacate, seria grande porte, assim, bem difícil ele acompanhar. Ciclo de vida curto, ou seja, rapidamente dá para se reproduzir, formar semente, você planta essas sementes, elas vão crescer. E ela mantém as características delas contrastantes. Ora é verde, ora é amarela, ora é rugoso, ora é liso. Então isso deu muita facilidade para Mendel nos estudos dele, isso ajudou muito ele nos estudos dele. Se ele tivesse pegado uma espécie que demorasse 20 anos para se reproduzir, como que ele ia conseguir escrever? Então ele precisava de alguma coisa que fosse mais rápido nesse sentido. E a gente chega então na primeira lei de Mendel. O que diz a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel, ela fala que cada característica é determinada por 2 fatores. Hoje a gente não fala fatores, a gente fala genes alelos. Então, por exemplo, se eu sou lá cor de olhos, azão, são 2, é o par. 2 genes alelos. Um vai estar no cromossomo da minha mãe e o outro vai estar no cromossomo do pai. Que se separam na hora da formação de gametas. E cada gameta só recebe o quê? Um fator. Beleza? Então essa é a primeira lei de Mendel, falando sobre isso. Então nos primeiros experimentos que Mendel fez com ervilhas lisas e ervilhas rugosas, ele fazia observação, ele chamou essa geração de geração P, geração parental, tá? Geração pais. E ele fazia isso, e a flor da ervilha é uma flor muito legal, porque ela faz autofecundação. Até eu tenho um grupo de WhatsApp hoje que a gente estava falando sobre essa questão de hermafrodita. Ela é uma flor que normalmente ela faz autofecundação. Então ele ia lá, cortava, fazia polinização artificial para ver o que dava. E quando ele cruzava as ervilhas lisas com as ervilhas rugosas, o que acontecia? 100% das ervilhas eram lisas. Imagina, se a minha avó visse isso, ela ia falar assim, é lógico, puxou o sangue dá mais forte. Não sei se a avó de vocês falavam isso, a minha avó sempre fala isso, até hoje ela fala isso, né? Tomara que ela não esteja assistindo a live agora. Mas tá, ela falava assim, o sangue é mais forte, puxa pro lado do sangue mais forte. Quando ela falava isso pra mim, eu era criança, eu ficava imaginando uma guerra de sangue, um sangue puxa de um lado, um sangue puxa do outro, e vence mais forte, né? Polinizador, aquela coisa assim. Então a nossa F1 era 100% o quê? Primeiras filhas, lisa. E quando ele colocava as F1 para cruzar entre elas, o que acontecia? Lisas e lisas, filhas dessas mestiças, né? Que eram mestiças, filhas da lisa com a rugosa. Como que será que acontecia isso? O que acontece? As F1s cruzadas davam 3 lisas e 1 rugosa. Olha a nossa ovelha negra aparecendo aqui. Né? Como que esses indivíduos que são lisos me deram origem a um indivíduo rugoso? Olha o voo aqui. Entendeu? Tá? Então, parentais, primeiras filhas, F1 e F2. E qual que é a proporção fenotípica disso? 3 lisas para 1 rugosa. Joia? Olha só. Aí ele colocou as letras, né, no meio disso tudo. As lisas, então, eu vou chamar de dominante. Então vai ser errão, errão. E as rugosas eu vou chamar de recessivas. Então vai ser o quê? Errinho, errinho. E quando eu
cruzar elas, o que vai dar? Errão, errinho, errão, errinho, errão, errinho, errão, errinho. Então, todas essas daqui eram como? Errão, errinho. Tá? E quando eu cruzo errão, errinho com errão, errinho, o que vai acontecer? Aqui existe 1001 maneiras de você fazer isso daqui, né? Igual Neston, eu amo Neston. Existe 1001 maneiras. Você pode fazer ou o chiqueirinho, o pessoal fala, ou os cruzamentos, do jeito que você quiser. Faça de um jeito que você não vai se perder e mantenha esse jeito para sempre na sua vida que vai dar certo. Então aqui, eu gosto desse, só para me explicar para vocês gametas. Então aqui a gente tem os gametas masculinos, né? E aqui os gametas femininos. Tem gente que confunde, vou ensinar um macete para vocês. O masculino é aquele que fala que sabe o caminho. Então ele tem uma seta, indicando um caminho que deve ser seguido. Tipo quando você fala para o seu par que você quer ir em algum lugar. A mulher, ela tem a cruz porque ela vai rezando para aquele caminho dar certo. Entendeu? Então vocês nunca mais vão esquecer isso. Então a mulher, ela tem a cruz para ir rezando. E o homem, ele indica o caminho que vai ser seguido. Isso não é verdade não, tá, gente? É só um jeito que eu inventei para poder fazer meus alunos memorizarem isso. Quando o espermatozoide do homem é rão e encontra o óvulo da mulher é rão, vai dar o quê? É rão, é rão. Quando o espermatozoide do homem é rinho e encontra o óvulo da mulher é rão, vai dar o quê? É rão, é rinho. Quando o espermatozoide é rão e encontra o óvulo é rinho, é rão, é rinho. E quando é rinho, se encontra rinho, é rinho. Então, é rão, é rão, é rão, é rinho, é rão, é rinho, é rinho, é rinho. 1 é rão, 2 é rão, é rinho, para 1 é rinho, é rinho. Adoro isso. Adoro esse barulho. Fica tão engraçado. Então aí a gente tem o quê? Qual é a proporção genotípica, que são os meus genes? 1 é rão, para 2 é rão, é rinho, para 1 é rinho, é rinho. Qual é a minha proporção fenotípica? Se tiver errão, vai ser o quê? Entenderam? Se tiver rinho, vai ser o quê? Aí você vai somar 3 para 1. Joia? Olha lá. 3 lisas para 1 rugosa. Tudo bem? Pior é falar sozinha, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O que vocês estão falando? Tá todo mundo puxando meu saco. Tá bom, então, né? Graças a Deus. Que Deus mantenha assim. Só tem amigos dentro dessa sala, meu Deus. Tá ótimo. Olha só. O que vai rolar, então? Fenotípica. 3 lisas para 1 rugosa. Genotípica. 1 para 2 para 1. Certo? Joia? Aqui a gente vai ter que entender algumas dicas de genéticas. Depois eu juro que eu vou deixar isso disponível para vocês. Ou no PowerPoint, ou dá um print. Para tudo aí agora, quem está assistindo a aula. Dá um print disso daí. Coloca depois, faz uma anotação, coloca no celular, publica no story. Coloca no papel, traz da porta do banheiro. Na hora que você sentar lá, você começa a meditar e já começa a olhar isso daí. Tá? Aproveita, se inscreve no canal. Né, que eu já estou com mais de 40 minutos de live e eu esqueço de pedir para as pessoas me dar uma força no canal, dá like, dá isso, daquilo, coloca o vídeo para rodar, faz o que você quiser, comenta. Depois vocês entram no meu Insta, participam do meu grupo de WhatsApp, vem comigo, tá faltando bio na sua vida, enfia a caixa na sua vida, vai ser ótimo. Mentira, porque eu tenho TPM, mas tudo bem, a gente vai sobrevivendo, é só me dar um chocolate de vez em quando, tá de boa. Mas eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu quero que vocês entendam que quando é quadrado, quando a gente tem o exemplo do quadrado, eu estou me referindo ao indivíduo do sexo masculino. Quando eu tenho o exemplo do indivíduo em forma de círculo, sexo feminino, é uma mulher, desse redondo, escola. Tá? Ixi, será que eu podia falar escola? Tá, tudo bem. Quando eu tenho em forma de losango, é um sexo indefinido. Não me interessa se é homem ou se é mulher. Geralmente é um filho. Tá? Ou uma flor, não me interessa. Quando eu tenho um número dentro dos quadrados, significa que é o número de filhos do sexo indicado, do sexo masculino, por exemplo. Ou aqui o número 2, que é o sexo feminino.
Quando eu tenho esses quadradinhos ou esses círculos coloridos, geralmente em preto, significa que o indivíduo está afetado com alguma característica genética, geralmente uma doença, uma anomalia. Tá? Quando é metade de uma cor e metade de outra, significa que é heterozigoto para uma característica autossômica. O que é uma característica autossômica? Uma característica que não é sexual. E eu prometo que eu vou fazer uma live qualquer hora dessa falando sobre periódico. Tá? E quando eu tenho um traço entre um indivíduo do sexo masculino e feminino, significa que é um casamento. Tá? Quando eu tenho esses pontinhos, é fora do casamento, já entenderam, tá? Quando tem o risco, é um divórcio. Quando tem 2 risquinhos, é um casamento, um acasalamento ou um casamento consanguíneo. Geralmente isso é muito comum entre cachorros, tá? Ou entre... Ai, eu falei de cachorro, agora eu vou falar de primo, vocês vão falar que eu sou doida, mas tudo bem, eu sou meio doida mesmo, então é um casamento consanguíneo. Quando eu tenho um risquinho saindo assim, com esse forma de triângulo e cada um em uma extremidade, são gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos. E quando eu tenho saindo separadinho, mas não tem esse risquinho embaixo, são gêmeos dizigóticos. É legal vocês saberem isso, principalmente para quem vai fazer vestibular ou prova da universidade. Eu sei que tem uma galera que está fazendo assistindo essa live, porque vai começar a genética na universidade, assim que acontecer a ordem no planeta de novo. Mas é legal vocês saberem isso, porque dependendo da prova, o Enem não é muito de pedir esses detalhes. Tá? Graças a Deus, o pessoal do Enem, a prova do Enem é um pouco diferente, né? Mas é bom vocês saberem isso, para a vida também. Joia? Aí a gente tá chegando quase no final da aula, né? E eu achei que não ia dar 1 hora de live. Tudo bem. Aí aqui, tem uma música, só que eu descobri depois que eu coloquei a música aqui que eu não ia poder colocar a música pra vocês, porque o YouTube me bloqueou. Toda vez que eu tento colocar a música, ele corta o vídeo. Eu fiz o teste hoje, tá? Mas é uma música que é baseada na música do Claudinho Bochecha, Quero Te Encontrar. Tá, mas eu juro que eu vou deixar o link dela aqui, beleza? Então, já que não vai dar pra gente cantar música, né? Eu vou marcar com vocês um outro momento. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. E eu vou agradecer muito a presença de todos vocês, porque eu sei que você tá aqui hoje, em plena pandemia, e tá se dispondo em uma quinta-feira à noite, assistir a aula online, você é muito forte. Porque tem 1000 coisas, 1000 séries na Netflix que vocês poderiam estar fazendo. Não fazendo nada, né? Ou fazendo tudo. E vocês estão aqui comigo. Então, assim, eu queria muito agradecer a presença de todos, né? De verdade. E a semana que vem a gente tem um outro encontro, uma nova live, que a gente vai começar a fazer alguns exercícios de genética e parar, né, com esse pesadelo de que genética não é coisa de Deus, que genética é coisa de qualquer coisa menos de Deus, tá? Então eu queria agradecer muito, eu queria desejar assim, muita força para vocês nesse momento tão estranho que a gente está vivendo, tá? E queria que vocês não dassem dúvida. Sabe assim, eu tô aberta realmente, tá? E fiquem com Deus. Obrigada. Se cuidem, tá bom? E é isso. Um beijo pra vocês. E muito obrigada a todo mundo que me apoiou a fazer essa loucura, tá bom? Beijo, 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 senão eu vou falar a noite inteira, tá? Um beijo. Tchau.